Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Nós estamos iniciando nesse momento a nossa reflexão na Palavra do Senhor e eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá em Hebreus capítulo 10, versículos de 21 a 25. Hebreus 10, de 21 a 25. Vamos fazer uma reflexão na Palavra. Hoje nós vamos falar sobre com o coração. Esse é o tema, com o coração. E nós vamos iniciar com uma pergunta: como está o seu coração? Analisa, vamos entender como está a sua vida, como está o seu emocional, como está a sua vida diante das circunstâncias, das adversidades em que estamos passando. Você tem descansado no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Essa é a pergunta. E a gente precisa refletir nisso. Nada mais justo do que a gente ver na palavra de Deus o que o autor de Hebreus quer falar conosco. O autor de Hebreus, ele vai nos exortar nesta passagem. Ele vai nos chamar a atenção. Assim como ele estava chamando a atenção dos seus ouvintes, ele também chama a nossa atenção. Você precisa ficar atento, refletir naquilo que o Senhor tem a nos ensinar através dessa palavra tão importante. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo de 21 a 25. Tá? Olha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 21 a 25. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Queridos, nós vemos aqui algumas exortações importantes para a gente refletir na palavra. E a primeira exortação que ele vai falar é acerca do coração sincero. Note aí no versículo 21, quando ele inicia falando assim, nessa parte que a gente está observando, ele diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E nós sabemos que esse grande sacerdote, ou sumo sacerdote, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, a gente compreende que nós temos um apoio muito grande na nossa vida. O sumo sacerdote, o sacerdote era aquele ponte que fazia a conexão entre os homens e Deus. E nós temos o Senhor Jesus Cristo como esta ponte. E essa ponte é perfeita. Tá, mas aí o que tem a ver com a exortação que o autor de Hebreus quer nos dizer? Ele começa dizendo, no versículo 22, que nós devemos nos aproximar. Precisamos nos apresentar diante de Deus. E nós sabemos que para se apresentar diante de Deus, nós nos apresentamos através da oração. Não é isso? Lembram disso? Toda vida que a gente vai entrar na presença do Senhor, a gente entra através da oração. No sentido da perspectiva nossa. Vamos lembrar que Deus está presente todo o tempo. Tá? Mas a gente precisa lembrar disso, que nós entramos na presença dele quando nós o exaltamos, quando nós começamos a exaltar o Senhor Todo-Poderoso. Estamos aqui e a gente vai pedir perdão e vai fazer os nossos pedidos e vamos conversar com o Senhor, mostrando as nossas necessidades. Então, nós precisamos nos apresentar diante de Deus em oração. Por que em oração? Porque é a forma que ele fez para com que a gente se comunique com ele através da oração e ele fala conosco através da palavra, certo?
Então, aqui, especificamente, aproximar significa mais do que chegar perto de alguém, tá? Se aproxime daquela pessoa ou chegue perto daquela pessoa. Não é somente isso, aqui é algo mais específico, é algo mais profundo. Significa mais do que simplesmente chegar perto de alguém. Você precisa chegar, de alguma forma você vai chegar diante dessa pessoa. E aqui, exclusivamente, a gente está falando sobre Deus. Vamos chegar perto de Deus. E o autor de Hebreus diz que nós devemos nos aproximar com um coração sincero. Tá? Nós devemos nos aproximar na presença de Deus com um coração sincero. Você precisa chegar com este coração sincero. Ele se refere ao interior, ao nosso interior. Por isso que logo no início, eu perguntei para vocês como é que vai o seu coração. Ele está falando do coração, da parte interna nossa, dos nossos sentimentos, das nossas expectativas ou da nossa esperança. Na realidade, você deve ter mais esperança do que expectativa, tá? A esperança é algo que vem para nós através das Escrituras como uma verdade absoluta. Então vamos entender, o nosso coração tem que estar descansando nesse sentido. Ele não está falando do exterior, não está falando do corpo, mas ele está falando do coração, da parte interna. Então, ele se refere a esse interior, que é você, o seu ser internamente, o seu ser espiritual. Então, aí ele está falando que você se apresenta diante de Deus com um coração sincero, que é uma fé genuína, de uma pessoa honesta. Aí é aquela expressão que veio o significado da palavra sincera, que é sem cera, né? Que é o conserto, eles consertavam os vasos rachados com cera, né? Aquelas rachaduras para encobrir uma verdade, encobrir as imperfeições. E aqui nesse sentido, a palavra encaixa bem, nós devemos falar a verdade diante da presença do Senhor. Você se aproxima dele, mas com certeza de quem você é, a sua identidade. Vamos entender o que está acontecendo. Olha só, o autor de Hebreus diz que você tem que ter essa certeza da fé, pois seu coração deve estar purificado. Olha aí o versículo final, a outra parte do versículo 23. Seu coração deve estar purificado. Aí é a aspersão do nosso coração com o sangue de Jesus. Lembra que o sacerdote aspergia o sangue lá no lugar santo dos santos? Então, o nosso coração ele foi purificado por Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, você deve estar salvo, você tem essa consciência de quem é você tem essa consciência de que você tem um novo nascimento e agora você vai se apresentar diante dele. Qual o propósito de se apresentar diante dele? No contexto da palavra original, se apresentar, significa você ir e tornar-se conhecido para alguém, certo? E aí, nesse sentido, não é na perspectiva de Deus, porque Deus nos conhece. Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe, antes de você nascer, quem é você. Ele sabe todos os dias da sua vida. Então, não era necessário você se apresentar diante de Deus para dizer, olha, eu sou essa pessoa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vamos cair na oração do fariseu, não é isso. O que está acontecendo? Aqui você se apresenta diante de Deus na perspectiva de que você vai se apresentar a Ele dizendo qual é a sua identidade. Como se você dissesse assim para Ele, olha, eu quero me apresentar ao Senhor e eu sou fulano de tal, eu nasci de novo no dia tal, ou no mês tal, ou no ano tal. Eu tenho convicção do meu novo nascimento. O próprio Espírito de Deus o seu Espírito está em mim, e eu sou a pessoa que preciso muito da sua ajuda, que preciso consertar os meus erros, tirar os meus pecados, mas eu sou essa pessoa que tenho convicção de quem eu sou.
E aí você vai se apresentar diante de Deus, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, mas Ele quer que você se apresente diante dele e abra o seu coração. E esse é o sentido, principalmente o sentido aí do versículo 22. Porque você já foi purificado, porque você já nasceu de novo, certo? Essa é uma exortação que o autor de Hebreus está nos chamando a atenção. A gente precisa se apresentar diante de Deus através da oração e se desnudar, abrir o nosso coração e mostrar quem nós somos, mesmo com os nossos erros. Deus nos conhece, mas Ele sabe que você já entregou sua vida a Ele. Ele sabe que você agora é um filho dEle e você tem a condição de chegar diante dEle, se apresentar e se derramar diante dEle. A segunda exortação é no versículo 23, que o autor de Hebreus ele vai falar de um coração confiante. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós estamos dizendo que nós confiamos nele. Nós estamos dizendo que nós somos dependentes dele. Isso é a oração. É quando eu me submeto a um ser superior que comanda todas as coisas. E eu tenho convicção de quem ele é e de quem eu sou diante dele. Eu não sou ninguém, eu sou um pecador, mas ele redimiu o meu pecado através do sangue do seu filho. Versículo 23, ele vai dizer que nós devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, nós devemos ter essa firmeza de guardar uma confissão da esperança. Eu creio na esperança, eu creio na salvação, eu creio que Jesus voltará, eu creio nisso e eu tenho que guardar isso firme. É como guardar um presente em meu coração. É como ter posse desse tesouro e ter firmeza nisso. Esse tesouro é importante para mim. Nós somos unidos pelo laço indissolúvel do sangue de Cristo. Então, nós não devemos deixar escapar essa convicção que nós temos da salvação, da eternidade de Cristo, certo? Então, por quê? Porque nós confiamos em quem? Você deve confiar naquele que prometeu. Quem foi que prometeu? Nosso Deus. O próprio Senhor Jesus nos prometeu. Então, eu posso ter um coração confiante e eu posso firmemente guardar, reter isso para mim. É algo que é meu, que Deus me deu sem eu merecer. E eu posso guardar isso. Mas, a gente seguindo os versículos adiante, nós vamos entender que quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós confessamos diante dele quem nós somos, abrimos o nosso coração, e aí nós confiamos nele totalmente, porque ele nos deu essa confiança através das promessas, porque ele é fiel, aí a gente tem que ter essa firmeza na unidade com ele. A partir daí, depois que eu entendo que eu estou seguro nas mãos do Senhor, que eu confio nele, que ele me conhece, eu já me apresentei diante dele, eu sei que ele vai cumprir todas as suas promessas em mim. Então, a partir daí, olhando o próximo versículo, que é o versículo 24, nós vamos ver que o autor de Hebreus vai nos exortar a ter um coração animador. Por quê? Porque depois que eu passei por esses processos, depois que eu cheguei na presença do Senhor através da oração, eu me desnudei, eu me mostrei quem eu era, ele confia em mim, ele sabe agora que eu sou que eu sou filho dele por adoção e que ele vai cuidar de mim, ele vai me fortalecer e eu vou cada vez mais confiar nele. Aí eu guardo essa promessa, eu guardo a confiança nele, aí eu vou fazer com que isso seja não somente meu mais, mas que eu possa repartir esse coração e animar os outros. Olha o versículo 24. Quando ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. O cuidado aqui tem o sentido de fixar os olhos, de você olhar e fixar os olhos significa ter atenção aos outros, não só a mim, mas aos outros. Eu preciso animar os outros. Esse é o sentido. Também significa considerar
é uma consideração com os outros. Eu considero os outros agora. Eu tenho o meu tesouro guardado, eu confio no Senhor. O Senhor, eu sei que o Senhor me conhece. Ele sabe que eu me apresentei diante dele, que eu me desnudei diante dele. Ele confia em mim. E na perspectiva minha agora, eu entendi que eu consegui me apresentar diante do Senhor e mostrar quem eu sou. Pronto. Aí, nesse sentido, ele começa a nos dar a informação de que agora eu posso fazer algo mais para as outras pessoas, porque para mim mesmo Deus já fez. Fazer com que os outros não entristeçam, que eu venha a animá-los com o tesouro que eu tenho guardado, que eles também tenham. Tá? E como podemos exercer essa consideração? Como é que a gente faz? Aí ele diz, no amor e na prática das boas obras. Aí, nesse sentido, é que eu começo a exercer aquilo que eu guardei para mim, agora eu tenho que dar para os outros também, repartir com os outros. E este amor e estas boas obras é uma demonstração que eu posso estar mostrando que eu entendi qual é o meu papel diante dos homens, qual é o meu papel diante das pessoas que amam a Deus, ou das pessoas que não entenderam ainda acerca de Deus. E aí a gente vai exercer atos de atenção e carinho. A gente vai começar a demonstrar os atos do amor, os atos em benefício aos outros, certo? E aí, finalmente, em quarto lugar, o autor de Hebreus, ele vai nos exortar para um coração unido. Porque quando eu começo a me apresentando diante de Deus, reconhecendo quem eu sou, mostrando quem eu sou, e eu tenho a sensação agora de que ele me conhece mesmo, porque eu cheguei diante dele e me derramei diante dele, agora depois eu começo a exercer esse tesouro que eu recebi, repartindo com os outros, exortando os outros no sentido de animá-los, certo? E aí o autor de Hebreus vai dizer algo interessante em relação aos seus ouvintes. Ele está dizendo, então, nessa exortação, ele vai dizer, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações para que vocês vejam que o dia do Senhor se aproxima. Então, aqui, o que ele está dizendo? Qual é a primeira indicação de falta de amor para com Deus e para com o próximo? É a falta de adoração pública. Ele está dizendo, se eu digo tudo isso para vocês, vocês fizeram todas essas coisas, mas vocês agora não estão unidos, não estão juntos, adorando o Senhor, não vale de nada. É uma falta de adoração pública que faz você não exercer o seu papel diante de Deus e dos homens. É a demonstração de orgulho e egoísmo. É como se você dissesse assim, eu tenho para mim e não preciso dos outros. Eu não preciso ir para a igreja. Eu vou quando eu quero. Mas quando você vai para a igreja, você vai adorar ao Senhor juntamente com os irmãos para adorar também e exercer e exercitar aquilo que o Senhor ensinou, que é o amor e as boas obras. É a demonstração de não ir à igreja, que é uma demonstração de orgulho e egoísmo. Ele está falando com os seus ouvintes, ele entende que entre alguns dos membros da igreja dele, da igreja que ele está escrevendo a carta, o zelo espiritual havia declinado. Aquele zelo que existia no início, quando a pessoa se converte, quando a pessoa sente aquela vontade de estar na igreja, havia acabado para muitos. Quantas pessoas que você conhece que não estão mais andando na igreja? Quantas pessoas que você conhece que estão em casa? Agora, nesse momento, tem muita gente em casa. Então, é um momento propício para a gente refletir um pouco sobre isso, porque nós sentimos falta de estarmos juntos. Nós sentimos falta de estarmos reunidos no nome do Senhor para adorá-lo. E aí é nesse sentido aqui que a gente precisa observar a palavra e absorvê-la como um ensino para a gente entender o que o autor de Hebreus estava falando. É justamente isso. Portanto, ele diz uma vez mais, antes façamos admoestações. Por que ele está falando isso?
O que ele diz? Ele diz assim, ó, sobre administração. Significa convocar alguém para consolar, para encorajar, para fortalecer com exortação. Então, eu tenho essa função, você tem essa função agora, de animar, de exortar, de consolar, encorajar, fortalecer as pessoas, para que elas não caiam nessa questão de deixar de congregar, porque aí ele vai demonstrar o seu orgulho, o seu egoísmo, de estar longe das pessoas, de achar que agora eu tenho Deus, eu não preciso estar com as pessoas falhas, com as pessoas relapsas, com as pessoas que não são corretas. Todos nós somos pecadores, nenhum é perfeito, e nós temos que exortar uns aos outros para nos construir, para construir uns aos outros, para nos restaurar através da palavra de Deus, que nos mostra que a igreja é o lugar ideal para isso. Todos esses imperativos que o autor de Hebreus tem nos mostrado, esses mandamentos expressos nesses versículos, são realizados geralmente na congregação. É na congregação que a gente exerce todas essas funções, todos esses mandamentos que o Senhor inspirou as palavras do autor de Hebreus. Você não poderá se aproximar de Deus sem guardar firme, sem considerar, sem cuidar, sem admoestar, sem incentivar e sem advertir os outros também. Só acontece na reunião dos santos. Isso só acontece no exercício cotidiano das nossas reuniões de adoração ao Senhor, das nossas reuniões de aprendizado da palavra, das nossas reuniões que nos mostram como nós devemos ser diante do Senhor. E aí no final ele vai falar sobre o dia do Senhor, que significa a segunda vinda de Cristo. Dia escatológico, que é o dia de prestação de contas e julgamento, conhecido como o dia do Senhor. Será que nós estamos preparados para estar um dia na presença do Senhor? Porque naquele tempo, antes deste dia, você estava sempre congregando com os irmãos para exercer a sua função de amor e de boas obras. Você estava com eles todos os dias para adorar o Deus Santo, o único Deus verdadeiro, juntos, alegres, para aprender mais acerca da palavra. Mas se você, naquele dia, o dia do Senhor, você negligenciou estar na presença do Senhor, em oração, na leitura da palavra e também na congregação dos santos, você vai sofrer bastante. É nesse dia, esse dia, antes do dia do Senhor, que você precisa olhar para você mesmo e ouvir as admoestações, ouvir as exortações do autor de Hebreus, para a gente mudar, para você mudar a sua vida, para eu mudar a minha vida, para a glória do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa cada vez mais crescer na palavra do Senhor, no conhecimento pleno do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está ouvindo nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, dando fortalecimento, convicção, que cada um já tenha entrado na tua presença, se apresentado, mostrado quem realmente é, aberto os corações para mostrar as necessidades, se desnudar diante da tua presença e exercer a sua função diante dos homens, diante dos irmãos, exortando e fortalecendo a cada um, Senhor, confiando no Senhor cada vez mais. Obrigado, Senhor, por tudo. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus queridos. Se você quiser colocar um legalzinho ali no YouTube, e se você não se inscreveu, pode se inscrever, para que a gente possa continuar transmitindo a palavra do Senhor através desse canal. Que Deus nos abençoe.